Bom dia, pessoal. Hoje nós vamos dar continuidade na nossa aula, no nosso projeto de extensão, projeto que leva o nome de Assessoria Administrativa aos Pequenos e Médios Empresários. Nós vamos dar início nessa aula de hoje sobre uma teoria, uma ferramenta que chama-se relação de custo, volume e lucro. Então, é uma ferramenta muito importante dentro da gestão empresarial, sobretudo para o pequeno. Então, eu venho aqui trazer uma parte introdutória do que seria essa ferramenta, do que seria essa teoria, uma relação de custo, volume e lucro. O custo, né, propriamente dito, daquilo que a gente já vem trabalhando nas outras aulas anteriores, e também o volume produzido ou o volume produzido ou o volume vendido, né? E basicamente essa relação de custo com o volume e, obviamente, igual ao lucro. Então, muitas vezes, né, há empresas que trabalham com a margem menor, tendo em vista o aumento do volume vendido ou produzido, e aí tem um resultado que pode ser até maior, né, lá no final, do que a trabalhar com a margem um pouco mais larga. Então, hoje a gente começa a falar um pouco dessa teoria, como que ficaria, né, essa relação de custo, volume e lucro. Então, a gente vai compreender um pouco, começar a compreender. Depois nós vamos ter mais aulas sobre isso. E também eu devo informar para vocês, quem costuma assistir às minhas aulas, que essa é a última aula deste ano. Depois a gente entra no recesso, entra em férias, e aí eu retorno lá em fevereiro, né, as aulas que nós vamos falar um pouco mais sobre custo, volume e lucro. Tá bom? Então, essa é a última aula deste ano, do projeto, e aí a gente retorna em fevereiro. Pressupostos e terminologia de custo, volume e lucro. Então, nós temos aí como que eu vou entender isso, essa relação de custo, volume e lucro. Mudanças nos níveis de receitas e custos surgem apenas por causa de mudança no número das unidades de produtos ou serviços produzidos e vendidos. Custos totais precisam ser separados em componentes fixos e variáveis com relação ao nível de produção. Daí a necessidade que se tem de separar os custos ou os gastos daqueles que são fixos e daqueles que são variáveis. E aí a gente vai ter uma ideia, nós vamos ter uma noção, nós vamos ter variáveis, né, produzidas a partir dessa análise. Quando representado graficamente, o comportamento das receitas e dos custos totais é linear. Linear é uma linha reta em relação às unidades dos produtos dentro da faixa relevante, né, que é o período de tempo. O preço de venda unitário, os custos variáveis unitários e os custos fixos são conhecidos e constantes. Então, isso tudo faz parte da teoria, né? A relação de custo, volume e lucro. A análise cobre um único produto ou supõe que a proporção de produtos diferente, quando produtos múltiplos são vendidos, ou seja, diversos produtos são vendidos, permanecerá constante, apesar da mudança do nível de unidades totais vendidas. Todas as receitas e custos podem ser somados e comparados, sem levar em conta o valor do dinheiro no tempo. Então, essa relação não se aplica, né, uma análise financeira. Ou seja, eu não vou desenvolver um fluxo de caixa, um fluxo de caixa gráfico para analisar o custo do dinheiro no tempo. Então, eu não vou desenvolver essa metodologia, um diagrama de fluxo de caixa. Né? A palavra que eu estava procurando é o diagrama. O diagrama do fluxo de caixa, eu não preciso fazer isso para desenvolver a relação
de custo, volume e lucro. Pressuposto e terminologia de custo. Então, a gente tem a relação de custo, volume e lucro. Então, isso trabalha com o lucro operacional. O que significa o lucro operacional? Antes de nós calcularmos a parte de impostos, né? A parte de juros. Então, só a parte operacional que eu coloco as variáveis para ter essa relação de custo, volume e lucro. Receitas totais das operações, custo dos produtos vendidos e custos operacionais, menos imposto de renda. Então, aí, isso aí só vale para a empresa que faz esse cálculo, né? Geralmente, as pequenas é muito difícil não tem, aliás. Né? Pequeno empresário não calcula, não faz essa correlação. Né? Basicamente, o pequeno empresário trabalha só com lucro operacional mesmo. Então, explicar as características da análise do custo, volume e lucro. Exemplo. Fundamentos da análise do custo, volume e lucro. Suponha que uma empresa possa comprar calças por R$ 32 de uma fábrica local. Os custos variáveis seria na cifra de R$ 10 por unidade. Essa fábrica, ela permite devolver todas as calças não vendidas e a ser reembolsadas por R$ 32 por par de calças em um ano. O preço de venda médio para o par de calças é 70. E os custos fixos totais montam em 84. Então, são variáveis, né, que a gente trabalha aqui. Então, assim, como eu vou passando as informações, se vocês quiserem ter as informações para vocês depois entenderem melhor, analisar essas informações e chegar ao desenvolvimento da teoria, podem tirar uma foto dessas informações e depois vocês vão lendo. Ou parem, né? Na hora que vocês dão um pause no vídeo, aí vocês vão tendo as informações de maneira fixa para vocês lerem e entenderem um pouco melhor. Quanto à receita, de receitas o negócio receberá em 2.000 unidades, se forem vendidas, produzindo 2.500 unidades, o que isso gera de receita? Então, veja, se o preço de venda é 70, 2.500 vezes 70, eu tenho 175 mil. Enquanto de custos variáveis, o negócio incorrerá. Essas 2.500 unidades, elas geram 175 mil de receitas, de faturamento. E os custos variáveis? Quanto seria? Essas mesmas 2.500 unidades. Seria 42 por unidade, então seria 105 mil de custo variável. Então, eu tenho um faturamento de 105, melhor, um faturamento de 175, menos os custos variáveis. Desculpa, pessoal, estou voltando aqui. Menos os custos variáveis de 105, né? Voltando aqui, ó. Faturamento 175, menos 105 dos custos variáveis, né? Menos 84. Eu tenho aí nesse cálculo uma margem de 14. Então, veja. Então, me sobra 14 mil. Essa seria o ganho nesse exemplo aqui. Voltando. Qual a margem de contribuição desse exemplo? Então, se eu tenho 70 de preço de venda unitária, menos 42, que é o custo variável, eu tenho uma margem de contribuição de 28. Então, veja, nesse exemplo, 2.500 pares de calças vendidos, eu consigo gerar uma margem de contribuição de 70 mil. Veja que interessante, né? A questão da relação do volume.
Então, é importante o pequeno trabalhar também na produção do volume ou na venda do volume. Não precisa ter uma margem de lucro tão alta, de repente, você pode diminuir a sua margem de lucro para que você tenha uma relação de custo-volume e lucro interessante e você possa ter um resultado até maior. De repente, diminuir a margem de lucro e aumentar a produção e as vendas vai te dar um resultado maior. Então, isso é muito praticado pelos postos de gasolina. De repente, eles abaixam o preço, né, colocam lá a margem bem pequenininha, tendo em vista o aumento da quantidade vendida. Então, pode dar um resultado até maior. Então, veja, a porcentagem da margem de contribuição, que é um índice da margem de contribuição, e a margem de contribuição unitária dividida pelo preço de venda, então isso a gente já vem trabalhando desde a aula passada, né? Qual é a margem de contribuição em percentual? Então, veja, 28 dividido por 70, você tem 40% de margem de contribuição. Então, veja que interessante aqui, ó, né? Nós estamos caminhando para o final da aula de hoje. Então, um exemplo de fundamentos da análise de custo-volume e lucro. Se o seu negócio vender 3 mil pares de calças, as receitas serão de 210 mil e a margem de contribuição seria 40% disso, né? Igual a 84. Então, a margem de contribuição é uma peça importante, é uma variável importante também na relação de custo-volume e lucro. E aí a gente finaliza, né, essa aula de hoje. Pessoal, um grande abraço, Feliz Natal e um próximo ano novo. Em fevereiro, a gente continua as nossas aulas, a gente vai dar mais exemplos da relação de custo, volume e lucro. Né? Nós começamos a falar hoje sobre a relação de custo, volume e lucro, e depois eu vou passar para vocês mais exemplos. É uma ferramenta muito interessante para vocês aplicarem nas suas pequenas e médias empresas. Um grande abraço e fique com Deus.